Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Parabéns, feliz aniversário ao Opção para a Vida. Para mim é um prazer imenso estar participando desse 30º aniversário que fiz parte por detrás dos bastidores e para mim foi uma das experiências mais marcantes da minha vida e que venho mais 30 anos de existência. Um abraço a todos, parabéns. Iniciamos mais um programa nessa manhã de quarta-feira, hoje 7 de abril. Hoje comemora-se o Dia do Jornalismo e também o Dia Mundial da Saúde, o Dia do Corretor e também do Médico Legista. Dentro de instantes nós estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, trazendo a mensagem Arrependimento Sincero, que inclusive hoje há muita gente que busca no Evangelho ou na igreja a solução para os seus problemas. E muitas dessas pessoas, às vezes, sequer nasceram de novo, porque não houve arrependimento, não houve confissão de pecados, tampouco uma experiência pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a todos os irmãos, lembrando a todos que o nosso programa no dia 15 deste mês estará celebrando 30 anos que estamos no ar. Inclusive o pastor Gilvan Rodrigues estará ministrando a palavra, além do Louvores Eternais da Assembleia de Deus da Liberdade. Você ficará com a primeira parte de uma das mensagens que nós ministramos em nosso templo. Paulo diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que se me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele recebeu por profecia, né, esse esclarecimento. E aí diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Meus irmãos, essa é a parte mais assim emocionante das palavras de Paulo. Vocês não vão ver mais o meu rosto. Paulo tinha certeza que ele estava indo para Jerusalém, ia ser preso e depois iria ser julgado, condenado e morto. E essa expressão para mim, ela é muito forte. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos testificar, de anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para
para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Já é mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo estava consciente, o Espírito Santo lhe revelara, ele sabia que estava indo no corredor da morte, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, estava no corredor da morte. Ele sabia qual o final da sua existência. Paulo não teve medo, Paulo não tremeu as bases, Paulo não ficou com seu coração estremecido, ele estava convicto que ainda que fosse levado até Jerusalém, viesse a morrer, ele estaria cumprindo a sua missão. Como ele mesmo disse depois, combati bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele sabia, ele tinha consciência disso. Enquanto estávamos preparando isso aqui, irmãos, meditando na palavra de Deus, ruminando, mastigando, eu digo, meu Deus, caso venha uma perseguição para a tua igreja em nossos dias, como é que nós vamos nos comportar? Será que nós vamos realmente ter certeza que ainda que nós venhamos a ser julgados e condenados para ser mortos, qual será a nossa posição? Como é que nós iremos nos comportar? Seremos covardes? Alguns serão, a gente sabe que alguns vão negar. Sabemos que alguns vão negar, como Pedro. Eu não conheço, você está falando uma coisa que não é verdade. Alguns podem até dizer, eu frequentava a igreja, mas eu mesmo não era crente não. Lembre-se que até Satanás é crente. Até o diabo diz que crê em Deus, só que não tem o temor a Deus. Aqui, meus irmãos, nós vemos um apóstolo resignado, pronto para sofrer, pagar até com a sua própria vida, conforme lemos aqui no capítulo 21, versos 27 a 40. No capítulo 22, vou dar uma correria, dar uma corridinha aqui, senão não vai dar tempo. Eu quero concluir hoje. No capítulo 22, ele apresenta a sua defesa, aproveita para dar o seu testemunho de conversão a caminho de Damasco, ou seja, ele não desperdiçou aquela excelente, extraordinária oportunidade de falar para aquela gente. Por quê, meus irmãos? Para mostrar-lhes que ele conhecia Jesus. O Jesus que os judeus não reconheciam, como até hoje ainda não reconhecem, ele conhecia. Nós estamos pregando no Salmo 23, ainda tem mais ou menos uns 3 sermões, e a gente lembra aos irmãos que este Salmo, escrito pelo o próprio Davi, autor do Salmo, ele estava reportando em todo o Salmo experiências que ele vivenciara como pastor, e que ele havia tido a experiência com o Senhor Jesus como seu pastor. Era isso que Paulo estava mostrando. É bom que a gente saiba, irmãos, que esse homem, ele teve as oportunidades, não desperdiçou nenhuma, conforme nós vamos ver, e ele soube realmente tirar proveito em todas elas. Estamos já aqui para concluir. Nós vemos que no capítulo 23, já caminhando para o final, é apresentado como réu perante o Sinédrio, capítulo 23. E o que era o Sinédrio? Alguém pode perguntar, o que significa o Sinédrio? Era o STF dos judeus, Supremo Tribunal de Justiça, que julgava os réus. Este Supremo Tribunal não julgava como o nosso Supremo Tribunal, às vezes, na pessoa dos seus ministros, julgam as coisas invertidas, a inversão de valores. Mas era composto de 71 homens e tinha um presidente. Era uma meia-lua, assim, meia-lua, todos ficavam sentados e o réu no centro para ser ouvido. E aí, meus irmãos, esses 71 membros que tinham um presidente, eles decidiam, tomavam a decisão, favorável ou desfavorável, para viver ou para morrer, certa que se estivesse certo e errado se estivesse errado. O Sinédrio tinha poderes até para aplicar a pena de morte, a pena capital.
Até isso eles tinham poder. Então Paulo esteve nas mãos de um STF judaico, a gente pode dizer isso, Supremo Tribunal de Justiça, cujos homens, 71 homens, tiveram a vida dele nas mãos para matá-lo também. Mas por que não o fizeram? Não o fizeram, meus irmãos, porque esses homens, eles estavam lidando com um homem que não tinha apenas a cidadania judaica, ele também tinha cidadania romana. Se fosse julgado como judeu, eles não podiam matá-lo. Se fosse condenado com romanos, como um cidadão romano, ele apelou para César. Paulo era um estrategista. Paulo não era uma pessoa desinformada. Ele estava sabendo onde estava pisando. Sabe, irmãos, nós precisamos saber onde a gente está pisando. Você pode às vezes estar pisando em areia movediça, você pode às vezes estar pisando, alguém bota uma pegadinha para ver se você cai. Deve ter firmeza nas suas decisões, como cristão e como cidadão. Então, quando aquele preso era condenado, aquele réu era condenado, o sinédrio se reunia em uma câmara independente, era uma câmara muito bem, era um prédio bem edificado, com pedras lavradas, era coisa bem luxuosa, confortavelmente, como nós temos lá o nosso Supremo Tribunal de Justiça. E ele sendo acusado, ele então era preso, a polícia prendia-o e dava as ordens e obedeciam às ordens daquele tribunal. Essa atitude tiveram para com Jesus lá em Mateus 26, 47. O mesmo que fizeram com Jesus, que foi conduzido pelo traidor Judas até onde Jesus estava, foi recomendado pelo Sinédrio, e os soldados prenderam a Jesus. Era exatamente isso que iam fazer com Paulo. Em Atos 23, ele recebe então uma mensagem, que ele não temesse, que ele não tivesse medo, que ele não tivesse receio de que o Senhor era com ele. Nós vemos apenas um versículo, no capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, tem de bom ânimo, homem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Porque ele tinha apelado para ser julgado por César, que era o imperador romano. Para concluirmos, meus irmãos, nós vemos que o restante dos capítulos, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, eu vou apenas fazer aqui uma ligeira consideração por causa da hora, mas depois que Paulo recebeu essa palavra de encorajamento, dando-lhe todas as condições para que ele suportasse todo tipo de provação, tribulação, e ainda que viesse a morrer, ele não desanimasse, ele não desistisse, ele não tivesse medo. E os judeus então irados contra Paulo, que agora estava sendo levado para ser julgado em Roma porque ele tinha apelado, armaram a cilada contra ele. Isso está no capítulo 23, versículos 12 a 25. É bom que a gente leia, já estamos nas considerações finais, e é bom que a gente ouça isso aqui. 23, versículos 12 a 25. Quando amanheceu, os judeus se reuniram, e sobre anátema juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem a Paulo. Meu Jesus! Olha, nós não vamos comer nem beber enquanto a gente não pôr a mão nesse homem e matemos. E o matemos. Ou matemo-lo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspiração. Este, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo.
Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vula presente, como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue lá, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas veja a providência de Deus, a provisão de Deus. Mas o filho da irmã de Paulo, sobrinho, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Paulo usou aqui de esperteza, de sabedoria, de estratagema. E vai lá, ouça esse rapaz aqui, ele tem algo para contar para vocês, do que eles estão tramando. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que pela manhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido esta informação. Chamando os dois centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª de noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix e ao comandante. Escreveu uma carta nesses termos. Ah, meus irmãos, o Senhor estava com Paulo, mesmo em meio àquela tormenta, mesmo em meio àquela tempestade, mesmo em meio àquelas perseguições, mesmo ameaçado de morte, o Senhor estava com ele. Como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abideno, que foram lançados dentro de uma fornalha. Como o Senhor esteve com Elias lá no deserto. Como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões. O Senhor está com os seus filhos, seus servos, mesmo em meio a essas situações. E aí no capítulo 24, versículo 5, é bom que a gente leia isso aqui. Versículo 5 apenas. 24, versículo 5 diz: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, repare o termo que usaram com relação a Paulo, este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita do Nazareno. Esses eram os nomes mais bonitos, essas eram as palavras mais simples, as mais, podemos dizer assim, leves que se deram a Paulo, mas não deixaram de chamá-lo de peste. Eu acredito que diziam muitos outros nomes com o apóstolo Paulo, e por causa do nome de Jesus ele sofrera tudo aquilo. No capítulo 23, versos 12 a 25, eu não vou ler, mas depois vocês podem ler em casa, nós vamos encontrar Paulo no capítulo 24, versos 10 a 25, apresentando mais uma vez a sua defesa diante de Félix, que era uma autoridade. No capítulo 26, versos 19 a 20, é bom que a gente leia, eu estou terminando, capítulo 26, versos 19 e 20. É bom que a gente ouça isso aqui, 26, 19 e 20. Diz o texto: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Essa era a mensagem do apóstolo São Paulo. Agora, diante daquela autoridade, o rei Agripa, e nós vemos que esse homem não desperdiçou a oportunidade quando esteve falando para o rei Agripa, dizendo-lhe, falando-lhe do amor de Deus, do amor de Cristo.
o qual ele tivera aquele encontro lá a caminho de Damasco. E ele, depois de falar tudo isso, por ele haver sido julgado e também condenado e apelado para César, ele foi enviado. O rei Agripa disse: olha, Paulo, você fala tanta coisa, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, está no capítulo 26, que eu acho que você está delirando, Paulo, você tem sabedoria demais. Ele disse: olha, o rei Agripa, eu não estou delirando, foi uma experiência que eu tive com o meu Senhor. Em outras palavras. E aí o rei Agripa disse: olha, Paulo, por pouco você não me persuade a crer no Evangelho. Ele disse: por pouco. Você conhece a palavra, você conhece, tem conhecimento de toda a história de Jesus. Eu queria que você estivesse no meu lugar, livre dessas, você está numa condição privilegiada, livre dessas algemas, enquanto que eu estou aqui algemado, convicto, cheio de certeza, de convicção, porque eu tive um encontro com... Em outras palavras, Paulo estava dando um depoimento profundo, um testemunho profundo às autoridades, porque Jesus havia dito que eles seriam perseguidos, eles seriam levados aos reis, aos governantes, aos principais das autoridades, e estava se cumprindo literalmente tudo isso na vida de Paulo. No capítulo 27, versos 37, 42 a 44, Paulo é levado para Roma. O navio, na viagem, Paulo recomendou a princípio que eles ficassem aportados lá num porto seguro, porque o Senhor já havia revelado a ele que iriam enfrentar muitas tempestades. Mas diz lá no capítulo 27, verso 37 e versos 42 a 44, que a tripulação deu ouvidos. Primeiro deram ouvidos ao timoneiro, ao piloto, ao comandante daquele navio. E quando eles chegaram mais adiante, eles enfrentaram uma tempestade de um vento chamado Euraquilão. E o barco, então, aquele navio começou a perder o controle e ancorou num banco de terra, e aquele barco grande, conduzindo 276 homens. Paulo tinha dito: olha, não, eu tinha dito a vocês não me obedeceram, agora eles deixaram de dar ouvidos ao timoneiro e passaram a dar ouvidos a Paulo. Todos os 276, ele disse: não vai morrer ninguém. Ninguém vai perder a vida. Façam o que eu disser. Quem puder, quem souber nadar, nade. Quem não souber, se agarre em tábuas e serão salvos. E foi assim que terminou. Conclusão, irmãos. Paulo termina no capítulo 28, que eu li muitas vezes para vocês, versos 30 e o verso 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Foi assim que terminou a história deste homem. Segundo a história, os historiadores dizem que ele morreu decapitado. Foi decepada a sua cabeça. Aí você vai ver Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. No capítulo 11, 1 Coríntios, verso 1, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser fiel até a morte, diz lá na carta, uma das cartas apocalípticas. Então este homem, meus irmãos, deixou uma grande lição para todos nós. Lá no capítulo 20, Colossenses, eu vou terminar com essa leitura, Colossenses capítulo 1, versículo 24. E eu termino com essa citação, depois estaremos orando. Colossenses 1, 24. Veja que Paulo, qual era o lema, qual era o tema que este homem tinha em sua mente e em seu coração. Colossenses 1, 24. Você que está em casa, pense nessas palavras, grave essas palavras, grave essa frase. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja,
da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo disse: resta eu trazer no meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Ou seja, Jesus recebeu uma coroa de espinho? Sim. Jesus foi pregado na cruz? Sim. Jesus, seu suor se transformou em gota de sangue? Sim. Jesus teve sede? Sim. Deram vinagre? Tudo. Mas Paulo disse: como membro do corpo de Cristo, o restinho das aflições que Jesus certamente ainda sofreria, eu me sinto honrado em padecer, em sofrer por causa do nome de Jesus. No começo da minha carreira cristã, os melhores momentos que eu vivi foram os momentos em que eu era perseguido pelos meus amigos, entre aspas. Quando eles descobriram que eu tinha aceitado o Evangelho, pastor Júnior, e eu ia falar de Jesus para eles, eles diziam: você agora virou marica. Na época se dizia isso, né? Era um adágio que tinha: você virou marica, você não é mais homem. Eles diziam isso comigo. E eles diziam: você está perdendo a sua juventude, está perdendo a sua mocidade. E às vezes eu estava pregando a palavra de Deus para eles, e eles pegavam um sabugo de milho, pegavam aquela carteira de cigarro, enchia de terra, fazia uma bolinha e jogava nas minhas costas. Eu chego a sentir o supapo daquela. E eu sinto saudades, pastor Júnior, desses dias. Eles diziam: você está perdendo a sua mocidade, você está perdendo a sua juventude. Vamos aproveitar os bacanais de finais de semana que a gente tinha lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os finais de semana, praia, mulherio, droga, tudo. Você está perdendo sua juventude, rapaz. E eu respondia para eles essas palavras de Jesus: aquele que perder, entre aspas, a sua vida por causa do meu nome, achará outra. E aquele que achar que a vida consiste nas coisas que o mundo oferece, entre aspas, perderá outra. Essa era a minha resposta. Para vocês eu estou perdendo, mas eu ganhei a outra, que é vida eterna. Meus irmãos, saibamos nos comportar quando formos perseguidos, porque nenhum de nós, Jesus não nos isentou de sermos provados, perseguidos ou atribulados. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Que Deus nos abençoe. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco e eu espero que você tenha sido enriquecido e profundamente abençoado. Queremos ainda lembrar aos nossos amigos internautas e telespectadores que no próximo sábado e domingo, dias 10 e 11, estará sendo realizada nas dependências da Igreja do Calvário a 10ª Conferência Teológica. O pastor Tomás Magno será o orador e o tema Cristo e Cultura. Nós vivemos nesses tempos tão turbulentos em que precisamos realmente de conhecer como deve se comportar o cristão diante dessa cultura da cosmovisão. Tenham todos um bom dia e fiquemos com mais uma fala de um dos nossos telespectadores e até amanhã. Agradecemos a Deus pela existência do Opção para a Vida há 30 anos no ar, abençoando milhares de pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Também louvamos a Deus pela vida de pastor Bosco, que tem estado à frente todos esses anos, vencendo todos os obstáculos e sendo perseverante neste ministério que Deus tem confiado em suas mãos. E também louvo a Deus pela oportunidade que foi nos dada de passarmos 2 anos fazendo a Opção para a Vida Momento Infantil, com a turma do vovô Gamaliel, Miloca, Clarita, não é? Vovô Gamaliel e também Hipólito. Alegrou o coração de muitas crianças durante 2 anos na Opção para a Vida. Só temos que agradecer, louvar a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e tem operado nas vidas através da Opção para a Vida. Que Ele continue até a volta de Jesus.